Graça e paz, bom dia. Vamos para uma devocional nesta manhã e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para estarmos compartilhando com vocês. O tema dessa ministração é liberdade de filho. Nós como filhos, nós temos liberdade, uma liberdade de ter um acesso livre ao Pai. Nós vamos ler aqui um texto para darmos base e começarmos então a nossa devocional nesta manhã. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 em diante, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então nós temos uma palavra, uma promessa de que nós temos livre acesso ao Pai. Jesus, quando estava ainda na cruz, e quando o véu se rasgou de cima para baixo, Jesus ele descortinou tudo, tirou todos os atos religiosos que tinham na época, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E com essa questão do véu ser rasgado, Jesus ele estava dizendo para nós: agora vocês têm em Cristo Jesus o seu grande sumo sacerdote, e com isso nós temos liberdade e acesso direto ao nosso Pai. Por isso que o texto de Hebreus diz: nós temos que ter ousadia, entrarmos com ousadia na presença de Deus, e principalmente tendo a certeza de que o Pai ele nos ouve. Mas também a mesma carta de Hebreus nos deixa uma advertência que nós precisamos entrar, na casa de Deus, no versículo 22, que diz que nós precisamos nos achegar com o verdadeiro coração, porque Deus ele sonda e conhece o nosso coração, e precisamos ter uma certeza e uma convicção daquilo que nós estamos fazendo, da quem de verdade nós estamos buscando. E ele diz que nós precisamos manter os nossos corações purificados da má consciência, e precisamos lavar o nosso corpo com a água, fazendo a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, se você é filho, você tem liberdade para entrar na presença de Deus, aonde você estiver. Mas a mensagem principal do reino é o arrependimento. Jesus ele quer que todos nós nos acheguemos a Ele. Diz: se acheguem a mim, eu me achegarei a vós. Mas essa observação que o autor de Hebreus nos dá, nós precisamos buscar a Ele com a verdadeira consciência limpa, ou seja, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, e fazendo uma confissão dos nossos pecados, porque Ele nos ama e está sempre pronto a nos perdoar. Mas nós
precisamos fazer confissão e principalmente deixar. Porque muitas vezes nós pedimos perdão por algo que depois nós estamos fazendo novamente. Então a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos deixar, confessar e deixar, para que possamos alcançar misericórdia. Mas hoje eu quero falar sobre a liberdade de filho. Porque muitas pessoas, você vai conversar com algumas pessoas e elas vão dizer, mas todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos quando reconhecemos e fazemos a confissão do nome de Jesus Cristo como nosso Senhor. E isso está lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, se eu não me engano, que ele diz, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de ser chamados filhos de Deus por meio da adoção de Cristo. Então, nós nos tornamos filhos quando de fato confessamos e reconhecemos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E aí, quando isso acontece, nós verdadeiramente temos uma liberdade para buscar a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer no livro do profeta Isaías que as nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados, fazem separação ao ponto de Deus não ouvir a nossa oração. Vamos lá, vamos para esse texto, Isaías 59. É bom nós lermos a palavra, porque a palavra é que nos liberta e nós estamos pautados na palavra de Deus. Isaías 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 1 e 2. Então nós precisamos, de fato, confessar e deixar os nossos pecados. E confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Quando o véu foi rasgado, Ele nos deu ainda mais essa liberdade para que possamos nos achegar a Ele com ousadia e com confiança, porque Ele vai nos ouvir. E uma outra coisa que eu quero falar, nós estamos falando de liberdade de filho, e a primeira parte nós estamos falando de uma liberdade que está prescrita na Bíblia, que nós temos liberdade, ou seja, um livre acesso ao Pai. E um outro ponto que eu quero falar com vocês também está no Evangelho de João, no capítulo 8, é um texto bem conhecido, a partir do versículo 32, João 8, a partir do 32, e Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa,
o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa linda e maravilhosa, que ensinamento que o Senhor nos deixa nesta manhã. Aqueles homens fariseus que seguiam a Cristo, mas não por ele ser Senhor, mas buscando algo para o acusar. Jesus falou para ele assim: conhecereis a verdade, ou seja, a palavra. E Jesus é a palavra, porque João vai descrever que a palavra se fez carne, a palavra habitou entre nós. Então a palavra, ela nos liberta. E aqueles homens falaram: mas Senhor, nós não servimos a ninguém. Não temos em nossas mãos algemas, nem nos nossos pés correntes e grilhões. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. Porque aqueles homens estavam presos na sua religiosidade. E muitas pessoas até hoje estão muito presos à religiosidade. Não conseguem ter liberdade de filho para viver a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, aqueles homens olharam para ele e falaram assim: mas nós não estamos presos. E aí é que você se engana. Porque muitas pessoas estão presas, mas por não ser algo físico, como uma corrente, como uma algema nos braços, as pessoas elas têm essa falsa sensação de liberdade. E aqueles homens questionam Jesus, dizendo: nós não servimos a nenhum outro Senhor, nós não somos escravos de ninguém, somos descendência de Abraão. Mas Jesus está falando: se vocês de fato conhecerem a verdade vai libertar vocês. E aí ele faz uma segunda advertência, que essa ainda é maior do que a primeira, e ele diz no 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quando temos uma falsa sensação de que já estamos libertos? Quando uma pessoa que bebia, ela para de beber e fala: nossa, eu já estou liberto. Amém, ela está liberta da bebida, mas ainda está muito presa a muitas outras coisas. Uma pessoa que fuma por muitos anos e ela consegue romper, ela consegue parar de fumar, ela fala: já estou livre. Sim, ela está livre do cigarro, mas ainda tem muita coisa para ser tirada. Porque não adianta uma pessoa parar com o cigarro ou parar com a bebida, mas continuar mentindo, continuar adulterando, continuar com a sua consciência suja, continuar vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de pecado e achando que por ter parado de beber ou parado de fumar está livre. Não, não está, você ainda está preso. Você precisa conhecer o Filho para que Ele possa te libertar. Verdadeiramente somos livres quando de fato conhecemos e nos entregamos ao Filho, a Jesus Cristo. E ainda assim é uma liberdade que nós temos que buscar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque a palavra de Deus vai dizer que os dias são maus. E nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Não adianta dizer que estamos libertos, que temos liberdade de filhos, mas ainda andamos e aceitamos subornos ou subornamos pessoas na rua. Dizer que é filho de Deus, mas está em adultério. Não adianta dizer que é filho de Deus e ser uma pessoa que é a favor do aborto.
Então nós precisamos de fato conhecer a palavra, para que a palavra possa nos limpar. A palavra tem esse efeito purificador de nos limpar, de nos lavar, e todos os dias buscarmos a Jesus Cristo, para que Ele verdadeiramente possa nos libertar. Muitas pessoas presas a conceitos, a coisas religiosas, presos a dogmas, presos a tantas questões, mas nós também precisamos ter muito cuidado para não dar ocasião à carne. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos, e os filhos têm liberdade. Ele fala que o filho ficará para sempre na casa, ou seja, para o filho tem salvação e viverá eternamente com Cristo nos céus. Então que nessa manhã você possa ficar com essa palavra, com essa reflexão, de que você é filho, de que você tem liberdade de ser filho, de se achegar na presença de Deus, com ousadia, com alegria, que você possa entender que é somente através da palavra que vai haver libertação, que vai haver cura, que vai haver purificação, que é somente através de Jesus Cristo nos libertar é que seremos verdadeiramente livres. Então se desprenda de conceitos errados, se desprenda de ensinamentos errados, se desprenda dessa religiosidade que está agarrada a você, liberte-se de vícios, confesse o seu pecado, para que você possa alcançar misericórdia. Eu vou ler aqui um último versículo para a gente finalizar, Provérbios 28, 13. Diz assim, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Aquele que encobre o seu pecado nunca vai prosperar. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então olha o que Salomão está dizendo. Aquele que encobre, aquele que tenta esconder os seus pecados, nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Esse é o verdadeiro filho. Aquele que confessa, aquele que deixa e segue a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela tua misericórdia, pois é a causa de não sermos consumidos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e continuar falando, e que essa palavra chegue aos corações dos seus filhos, e que eles possam ter um entendimento pleno, Pai, desta palavra, e que eles possam, como o profeta Oséias falou, que possamos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, com liberdade e ousadia, pois temos a Ti como o nosso sumo sacerdote, e possamos nos achegar diante de Ti no santo lugar, em adoração ao Teu santo nome, pois Tu és o nosso Pai. Senhor, que o Senhor possa libertar o Teu povo, para que possamos ser verdadeiramente livres. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, porque a Tua presença é maravilhosa. Te louvamos, ó Pai, pela Tua graça, que é um favor imerecido, Pai. Não merecemos, mas pela Tua graça fomos alcançados. E nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por ela, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.